Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal Musicalizando. Meu nome é Alan Carvalho, para você que não me conhece. Bom, e no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algumas características importantes para aqueles que estão passando por alguns problemas no seu dia a dia e não sabem como devem agir, proceder com isso, especificamente trazendo para a música. Eu sou músico, sou idealizador desse projeto Musicalizando, que hoje, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, nós temos mais de 130 alunos que são beneficiados diretamente por esse projeto. É um projeto onde a gente leva o ensino de música de forma gratuita e tem sido um bênção. Assim, a gente tem ajudado bastante gente e, cara, é incrível o que está acontecendo no nosso projeto. Eu fico muito feliz de falar desse projeto, cara. Eu não consigo ficar parado aqui, eu tô gravando um vídeo, a câmera tá aqui, eu fico me mexendo. Mas enfim, qualquer coisa a gente edita. Então vamos lá. Eu vou utilizar a luz na palavra de Deus para poder falar. Ainda não revelei qual é o tema, mas eu quero que você leia antes, que é o seguinte, Efésios 4, do 1 até o 3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Bom, esse texto, a primeira vez que eu fui apresentado a ele, foi nas aulas de teologia, Eu, para quem não sabe, faço faculdade de teologia e esse texto ele foi apresentado para mim, num primeiro momento, para poder falar acerca da paz, E o quanto que nós vamos batalhar, o quanto que nós vamos sofrer ou enfrentar guerras, na verdade, para poder encontrar essa paz. O próprio apóstolo Paulo, que é o autor dessa carta, sofreu bastante, Todo mundo sabe qual o destino que ele teve, Justamente por vivenciar ali os ensinamentos de Cristo, E ele mesmo fala ali no texto, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, Então ele foi chamado para uma missão. Não, estou aqui e aceito o chamado. Todo mundo sabe que ele foi um grande perseguidor, obviamente, Ele foi um personagem principal ali na perseguição, daqueles que acreditavam, em Cristo. Mas ele aceitou depois essa missão, depois de ter tido esse encontro com o Senhor e tal, ele aceitou ali a missão dele e foi um dos principais evangelistas, E o que isso tem a ver com música, Alan? Aqui a gente tem características importantes que ele mesmo coloca no texto para você que lida com problemas diariamente, para você que quer estudar a música, para você que tem a música como foco, como objetivo, às vezes como um chamado, como uma missão específica ou até mesmo como um hobby. E ele coloca características aqui muito importantes para você não desistir, para você lidar com os problemas, para você poder, na verdade, lidar melhor com eles, porque os problemas sempre vão existir. Existiram para Paulo naquela época, existem para o Alan que está gravando esse vídeo, existe para você que está assistindo esse vídeo e sempre vão existir. A grande questão é como vou lidar com o problema. Exatamente essa é a questão. Então, algumas características que são importantes, para todo músico e, na verdade, para nós, num sentido geral, para todos no sentido geral, social, enfim, Não importa onde você esteja inserido, se é na música, se é na engenharia, se é na medicina, sei lá onde você está inserido, mas são características importantíssimas, Como a humildade, por exemplo. A humildade, para tudo na nossa vida,
é essencial para que você tenha resultados, vamos dizer assim, consistentes, né? Porque a humildade parte justamente da capacidade de você reconhecer seus erros, defeitos e limitações. E dentro da minha experiência no Musicalizando, né, isso é um grande problema entre os alunos. É muito difícil você encontrar um aluno hoje que reconheça aonde erra ou que erra, né, que tem problemas, né, que tem limitações, e aí fala muito mais alto. A arrogância, o orgulho, em não admitir um problema ou não aceitar a ajuda, das vezes, do professor que está ali à disposição, que no caso sou eu, né? Mas isso pode ser aplicado a várias áreas na nossa vida. Como eu disse, isso aqui que eu estou falando, eu estou trazendo especificamente para música, mas isso aqui pode ser aplicado tranquilamente para você que é engenheiro, para você que é médico, para você que está querendo, né, chegar a um desses postos, né, por exemplo. Então, dentro da música, o arrogante ele normalmente não encontra espaço, porque a própria música ela faz esse convite da humildade, né? Ela faz esse convite para você ser humilde, né? Para você aprender a ouvir, para você aprender a errar, para você aprender a reconhecer os seus erros e, a partir dele, se aperfeiçoar, né? A própria música ela faz esse convite o tempo todo, né? É por isso que alguns conseguem resultados mais rápidos do que outros, né? Aquele que escuta, aquele que consegue assimilar melhor o que a música tem para passar para a gente, consegue resultados muito mais produtivos, né? E isso não tem nada a ver com a questão de técnica musical, de teoria musical, e sim com humildade, para saber ouvir, reconhecer, né? Saber quando você deve ficar quieto, quando você deve falar, né? Enfim, entre várias outras questões que o próprio apóstolo coloca aqui, a gente tem aí a longanimidade, né? Que é o caráter da pessoa que suporta as adversidades, segundo o dicionário, né? Então, isso também é muito comum hoje em dia dentro do meio musical. A pessoa entra para o cenário musical por hobby, ou seja, para poder, por algum chamado específico, como eu já disse, e acredita que vai ser só flores, que vai ser só alegria, só diversão e que você vai aprender tudo sem sofrimento. Muito pelo contrário, né? Você sim vai passar por dificuldades, sim vai aparecer momentos de dificuldade no seu aprendizado musical. O que vai determinar é saber reconhecer quando você erra, acerta, a questão da humildade que a gente está falando, e saber aguentar isso, saber passar por isso também é importante. Porque tem gente que reconhece os erros, tem gente que sabe onde está errando, mas não consegue passar por isso, não aguenta a pressão, né? A famosa não aguentar a pressão. Isso é muito, muito comum dentro do estudo de música e de várias outras áreas. Eu estou, mais uma vez aqui, trazendo para a música porque eu sou músico. Eu lido com isso diariamente dentro do Musicalizando. É muito comum chegar, por exemplo, Alan, eu quero aprender harmonia. Aí o cara vai, pô, eu toco há tanto tempo, não tive a oportunidade de estudar, agora eu estou trabalhando, tenho uma condição, eu quero estudar. Beleza, o projeto é gratuito, mas normalmente é o discurso padrão dos alunos que chegam procurando, né? Aí eu quero aprender, eu quero acontecer, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e aí beleza. Aí reconhece, né? Tem a humildade para reconhecer os erros, né? Para poder saber aonde é o limite dele, mas quando chega na hora de aguentar a pressão, na primeira dificuldade, pô, eu vou ter que, para poder estudar, eu vou ter que organizar o meu tempo, né? Eu vou ter que deixar de assistir Netflix. Eu vou ter que deixar de sair com aqueles amigos, né? Eu vou ter que
sacrificar algumas coisas no meu dia a dia, né? Então, eu não quero mais estudar, então eu acho que eu não gosto mais tanto assim de música como eu achava que eu gostava, né? Infelizmente, isso acontece com bastante frequência. E suportando-vos uns aos outros, né? Isso eu digo no geral mesmo, não quero trazer isso só para música, porque é como eu já disse, o estudo de música, o rendimento musical, ele não acontece só pelo estudo de teoria e de técnica musical, ele acontece por um contexto geral, né, que você vai ter que aprender a lidar no seu dia a dia com isso. Então esse suportando-vos uns aos outros, né, ou seja, suportar as pessoas em amor, né, ou seja, ele não está dizendo para você ser aquele cara que você vai... meu Deus, vem cá, você vai pegar um estranho na rua e você vai sair abraçando, amando. Não é isso, né? Mas você ser gentil, você ser cordial, você saber respeitar o espaço do outro, né? E você também aprender a saber respeitar o seu próprio espaço, né? Você aprender a lidar com essas questões no dia a dia. Então, esse suportando-vos uns aos outros, eu posso trazer com tranquilidade dentro do contexto musical, né, com você aprender a lidar com as situações diversas, né, e saber o momento certo, né, de você continuar, de você parar, de você, enfim, né, se dedicar, de você descansar. Tem toda essa questão, né, porque quando você ama de verdade uma causa, nesse caso, um estudo, a música, né? Quando você tem amor por isso, isso não é pesado, isso não se torna um peso, né? Isso, na verdade, é prazeroso, né? Assim como falar de música para mim é algo prazeroso, mas quando eu não posso falar, quando eu não posso lidar, ou quando as circunstâncias ao meu redor não me permitem fazer isso, isso também não pode ser um motivo para que eu venha, por exemplo, a cometer... para que eu seja arrogante, para que eu seja, vamos dizer assim, para que eu desista, ou seja, deixe de agir com longanimidade, né? Ou seja, deixe de ter essa característica que é importante, né? Que é justamente de prosseguir em meio às dificuldades, né? Então tudo isso é muito importante para quem quer resultados musicais, e aí o próprio apóstolo Paulo dá uma bela aula para a gente de quais características que você deve priorizar para que você consiga resultados importantes no seu dia a dia, beleza? Então é isso, gratidão eterna, Deus abençoe você, tamo junto.